Quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Olha, temos muita notícia, muitas coisas para falar. Eu vou resumir de tudo um pouco para ficar mais fácil. E até porque temos que prestar atenção nesses cariocas que estão sofrendo mais uma vez lá no Rio de Janeiro, com um tiroteio, é bala para todo lado, a pipoca está assando. Nem parece uma cidade, parece a faixa de Gaza, parece Síria. E tudo por culpa de quem? Tudo por culpa de um certo ministro que um dia disse que a polícia não poderia adentrar aos morros, que hoje tem que ser chamada de comunidade para não ofender os manos, né? Ou seja, deram asas para os bandidos voarem e eles estão descendo a lenha, é bala para todo lado, gente ferida, gente machucada. É situação terrível, lamentavelmente. Mas o assunto não é o que mais interessa. Esse assunto, por mais importante que seja, hoje está sendo secundário. O que importa é que ontem nós sabemos que aquela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos esteve conversando com os parlamentares conservadores. Já haviam conversado com os ministros da Suprema Corte, com a ministra dos Direitos Humanos do PT. E, segundo o deputado Gustavo Gaia, a conversa foi muito positiva. Segundo ele, o relator Pedro Vaca prestou muita atenção nas denúncias, arregalou os olhos com algumas denúncias. Ele ouviu a filha do Clezão fazendo seu testemunho. E, segundo Gaia, ele vê como muito positiva a visita, conversou com vários parlamentares, tinha lá os senadores Magno Malta, o Girão, os deputados Gaia, o Nicolas, a Bia Kicis, Zambelli, enfim, foi muito positiva. Por que isso é bom? Porque esse relatório, mesmo que não seja um relatório que a gente sonha, mas vai ser um relatório que vai ajudar o Congresso americano a anexar esse relatório às denúncias que já existem por lá, contra o que está acontecendo aqui no Brasil, as arbitrariedades de um certo ministro. E isto vai ajudar que seja aprovada uma lei no Congresso americano para sancionar o Brasil, sancionar algumas pessoas, alguns ministros, e quem sabe também isto vai ajudar o governo americano a fazer uma denúncia no Tribunal Penal Internacional. Por isto, este tipo de informação nos faz entender o seguinte: a meu ver, não posso estar errado, eu vejo como muito difícil que, pelo menos tão cedo, aquele ministro tome uma atitude desvairada de querer dar voz de prisão a Jair Bolsonaro. Se ele tinha essa intenção, eu penso que agora ele colocou na gaveta. Por quê? Primeiro, obviamente, que nós sabemos que o nosso presidente Bolsonaro não cometeu crime algum que justifique sua prisão. Por quê? Porque o ministro Múcio da Defesa, por 2 vezes já declarou que não houve golpe de Estado. Ele é ministro da Defesa, ele sabe o que está falando. Não houve golpe de Estado porque não havia um líder, não havia instituições envolvidas, não havia armas. O que havia eram baderneiros. Esses sim precisam pagar pelo que fizeram, mas não aqueles que foram presos por estarem balançando bandeirinhas ou segurando Bíblia em frente ao QG do Exército, que pegaram 17 anos de prisão. O outro motivo é que o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, também por 2 vezes já reiterou que não acredita que houve golpe, pelos mesmos motivos dados pelo ministro da Defesa, Múcio. E tem mais, o Hugo Motta, ele também diz que, obviamente, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro foi uma coisa meio que absurda, meio que exagerada, porque, a seu ver, ele entende que o Jair Bolsonaro exerceu o direito de simplesmente expressar suas opiniões quando conversou com aqueles diplomatas, né, que se reuniu com ele lá no Palácio do Planalto. Assim como ele se reuniu com aqueles embaixadores, o ministro Edson Fachin também se reuniu com embaixadores. Portanto, não houve nenhum crime que justificasse sua inelegibilidade. Diante disso tudo, é que eu vejo com muito boa vontade, digamos assim, que existe aí uma vontade política na Câmara dos Deputados em favorecer Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Hugo Motta, principalmente,
teve uma votação expressiva para ser eleito o presidente da Câmara. Porque teve voto de quem? Do Blocão. Para quem não sabe, o Blocão foi formado aí no primeiro mandato do Arthur Lira. Ele formou esse Blocão, que a gente chama de Centrão, que inclui, vejam só quantos partidos: o PL, a Federação Brasil Esperança, eu estou lendo aqui para não me perder, União, o Progressistas, o Republicanos, PSD, MDB, PDT, Federação PSDB Cidadania, PSB, o POD, o Avante, Solidariedade e o PRD. Todos esses grupos fazem parte do Blocão e juntos eles possuem 494 parlamentares. Depois tem o Bloco Federação, que reúne o PSOL e o Rede, e o PT, sem o PT, o PSOL e Rede, com 14 parlamentares. O Novo tem 4. E o PT praticamente não tem mais ninguém, essa que é a verdade. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque esse Blocão, através do Hugo Motta, está piscando para Jair Bolsonaro. Primeiro porque Jair Bolsonaro deu forte apoio para a campanha a favor de Hugo Motta. Conversou com ele por 2 vezes. Segundo, porque Hugo Motta nunca foi de esquerda. Hugo Motta sempre foi de centro. E, claro, é do Republicanos, né? É do mesmo partido de Tarcísio de Freitas. Então existe sim a vontade dele de favorecer a abertura do projeto de anistia aos presos de 8 de janeiro, o que significa dizer que não é especificamente para favorecer Jair Bolsonaro, que nem foi preso, né? Mas a partir do momento que se aprova um projeto de anistia, caso aconteça a loucura de prenderem Bolsonaro, ele teria o mesmo direito de usufruir dessa lei. Mas não vai ser preso agora, a meu ver, porque a batata está assando. Como eu disse, nós sabemos perfeitamente que o ambiente político contra o Supremo Tribunal Federal está muito forte, muito quente. Ele sabe que o risco é muito grande, porque Donald Trump já deu provas de que ele não fala por falar as coisas. Ele realmente age para valer sem dar recado. Prova disso, que, não sei se vocês se lembram, havia passado 2 dias, penso eu, da posse de Donald Trump. Ele conversou com o presidente Xi Jinping por mais de 1 hora. Conversou com o presidente chinês e dizem que naquela conversa ele pediu para que a China intercedesse para que a Rússia encerrasse o conflito contra a Ucrânia. E muito embora a China possa ter ficado numa saia justa porque ela tem uma relação umbilical com a Rússia, e não gostaria de desagradar o Putin para não estragar a relação, a China também vê com bons olhos o encerramento desse conflito para não desgastar mais a Rússia, para não enfraquecer a Rússia. Não é interessante para a China ver uma Rússia enfraquecida. Ela quer uma Rússia forte, porque juntas os 2 países têm mais poder. Esse é um dos motivos, né? E aí, não se sabe se a China intercedeu ou não. Mas o Trump anunciou hoje que conversou por mais de 1 hora com Vladimir Putin também. E Putin deu sinal verde para sentar e discutir o fim desse conflito. Muito embora, a princípio, Putin disse que encerra esse conflito, mas não devolve as áreas tomadas por ele dentro da Ucrânia. Mas já abriu um espaço para conversas. Isto mostra que Donald Trump sabe conversar, sabe dialogar. E aí vem o segundo ponto que interessa mais ao Brasil. Por que Donald Trump aumentou as tarifas em 25% para o aço e o alumínio ao Brasil? Se o Brasil quiser mandar aço e alumínio para os Estados Unidos, vai ter que pagar 25% a mais de tarifas. Ora, primeiro, porque segundo as informações, o Brasil importa muito aço da China. A China é a maior produtora mundial de aço, para quem não sabe. Então Trump pensou, peraí, o Brasil importa muito da China e vende aço para os Estados Unidos. Esta balança não está batendo. Porque se ele compra muito da China, é porque a China está vendendo barato. Só que o Brasil não baixou os preços de exportação de aço para os Estados Unidos. Então meteu 25% em cima. E o Itamaraty já conversou com o mandatário brasileiro para que ele não dê um contra-ataque, que ele não queira impor
algumas tarifas aí aos Estados Unidos. Por quê? Como eu expliquei no vídeo de ontem, né, não existe aquele canal de comunicação entre o Brasil e Washington. Não seria bom ao Brasil, neste momento, criar caso. Muito bem. Isto serve para mostrar que a política, ela realmente tem seus meandros que a gente muitas vezes desconhece. E como a gente não conhece, às vezes é melhor ficarmos quietos, ficarmos calados, para não entrarmos em contradição. O que vale é que nesse atual momento, somente quem está forte é os Estados Unidos. A Europa está preocupada, o Macron está preocupado, está conversando com as lideranças europeias para que em conjunto também imponham algum tarifaço contra os Estados Unidos, caso Donald Trump coloque tarifas contra eles. Ou seja, o Trump está movimentando o mundo, está mexendo geopoliticamente no mundo através da economia. E aí é possível mostrar quem é mais forte, quem pode mais, chora menos. E as pressões que vão vir contra o Brasil ainda nem começaram, porque nós sabemos que o serviço que está sendo feito lá pelos big balls do Elon Musk, né, os garotos que estão vasculhando no Tesouro Americano e descobrindo os podres, né, e isto ainda vai vir à tona. Saiu uma matéria aí explicando mais ou menos como funciona a coisa, porque o Elon Musk realmente, quando começou a coordenar aí esse departamento, né, de eficiência no governo de Donald Trump, e que fez com que o mundo começasse a sentir o drama, né, ele foi escolher a dedo 6 jovens para serem seus funcionários dentro do departamento de eficiência, né, e formou aí esse departamento de eficiência do Elon Musk, que se chama DOGE, né? E esses jovens vão, o quê? Fiscalizar as agências federais nos Estados Unidos. E tudo começou quando ele trouxe para trabalhar com ele Edward Coristini, que assumiu o controle de sistemas de computação do governo dos Estados Unidos e recebeu acesso ao Departamento de Estado e ao Departamento de Segurança Interna como conselheiro, isso de acordo com relatos. O Edward Coristini é um jovem de apenas 19 anos, né? Formado no ensino médio apenas, e membro desse departamento de eficiência do Elon Musk. Ele é conhecido como Big Balls, moleque, né? O garoto é gênio. O Edward abandonou a universidade para trabalhar no Vale do Silício, na empresa de implantes cerebrais da Neuralink, que pertence a Elon Musk. E ele é um dos 6 jovens que são inexperientes politicamente, mas têm acessos a milhões de informações financeiras e médicas, além de informações pessoais de americanos. O que está acontecendo? Eles começaram a trabalhar lá nos porões do Tesouro e começaram a descobrir dinheiros desperdiçados pelo Tesouro Americano. Dinheiro distribuído para tudo quanto é lado, inclusive para tal e o USAID. E já tem nome de jornalistas, nome de empresas, de ONGs, que receberam dinheiro à vontade do Tesouro, de uma maneira que ninguém conseguia detectar. Os burocratas do Tesouro Americano se sentiam muito à vontade, porque, segundo eles, havia um sistema muito seguro que impedia alguém de perceber que parte do dinheiro do Tesouro Americano era destinado a coisas que não tinham nada a ver com o bem do povo americano. Só que esses garotos, através de algoritmos, pegaram todos esses podres. Já veio tudo à tona, não tem mais como esconder. E, claro, dentro dessas descobertas, encontra-se nome de jornalistas brasileiros, empresas brasileiras, ONGs brasileiras, e tudo isto ainda vai vir à tona. Não veio ainda vai vir. Por conta disto, o governo brasileiro fica em compasso de espera. Aquele ministro que está doidinho para colocar Bolsonaro na cadeia, que está louquinho para perseguir Eduardo Bolsonaro também, porque é a peça forte hoje no Congresso, para nós conservadores, é Eduardo Bolsonaro, né, que tem o vínculo aí lá dentro dos Estados Unidos. Então, é claro que é uma peça
que pode ser também perseguida por aquele ministro. Só que tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos faz com que ele aqui fique em compasso de espera. Por isso que eu disse agora há pouco que, a meu ver, as chances de tentarem prender Jair Bolsonaro diminuíram e muito. E muito. Isso só poderá acontecer caso aquele ministro realmente tenha uma tendência à psicopatia. Mas burro ele não é, muito pelo contrário, é inteligente. E se ele é inteligente, ele deve ter já medido todos os passos. Por quê? Para Donald Trump estar fazendo tudo o que está fazendo, e o mundo está chiando, ele pensou muito antes. E Elon Musk pensou junto. Tudo que está acontecendo, esse desmanche das estruturas americanas, foi pensado antes. Ele não ia dar um passo na base da emoção, vou me vingar de todo mundo agora, sem pensar nas consequências. Trump já pensou nas consequências, Musk já pensou nas consequências, e aquele ministro aqui dentro do Brasil também está pensando nas consequências daquilo que ele fizer. Então, meus amigos, nós temos motivos para nos sentirmos mais animados, né? Motivos para ter aí uma luz no fim do túnel. E talvez este ano ainda a gente consiga enxergar essa luz. Porque em 2026, vocês tenham certeza, os conservadores, a nossa direita de verdade, não aquela direita light, vai tomar conta do Congresso americano. Tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Então, se não acontecer nada agora, com certeza, depois dos pleitos de 2026, nós vamos dar a volta por cima, vamos dominar a política no Brasil, mesmo com as imposições do Supremo Tribunal Federal, que não foi eleito por ninguém. Eles estão agindo por conta própria porque o atual mandatário brasileiro está perdidinho, sem conseguir comandar a nação, sem apoio do Legislativo agora, principalmente agora. Então ele está governando com o Supremo Tribunal. Só que esta onda vai acabar, tenho certeza disso. Então, como eu disse no final do vídeo de ontem, deixem a pipoca separada, porque muita coisa vem à frente. Ok? É isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei de muita coisa ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, mas como a gente costuma dizer, conforme vem na cabeça a gente vai falando para não esquecer. Ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, um muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.